Os protocolos de obstetrícia na Suécia, que em alguns casos incluíam a limpeza dos genitais da mulher antes do parto, podiam estar alterando completamente quais micro-organismos se instalariam no intestino vazio dos recém-nascidos. Vold achou que era essa mudança na composição da microbiota, e não a exposição direta às infecções, o que estava causando um aumento nas alergias. Ela organizou um grande estudo com bebês da Suécia, da Grã-Bretanha e da Itália, e rastreou as mudanças em sua microbiota ao longo do tempo. Conforme era esperado, esses bebês ultra-higiênicos haviam sido colonizados por menos espécies, sobretudo de enterobactérias. Em seu lugar havia mais membros de um gênero de bactérias tipicamente encontradas na pele, não no intestino, os estafilococos. Nenhuma espécie isolada ou grupo de micróbios pode ser associado ao desenvolvimento de alergias mais tarde na vida, mas a diversidade geral dos micro-organismos encontrados no intestino dos bebês sim. Os bebês que desenvolveram alergias tinham uma diversidade bem menor de bactérias no intestino do que os que permaneceram saudáveis. A reformulação da hipótese higiênica original de Strachan ganhou terreno entre os imunologistas e microbiologistas. Após 2 décadas de pesquisa sobre a microbiota humana, nossa compreensão sobre o que faz com o sistema imunológico se desenvolva de forma saudável ganhou mais uma camada de complexidade. Um ambiente superlimpo detém não apenas as doenças infecciosas, mas também a colonização pelos micróbios que às vezes são chamados de velhos amigos. Esses velhos amigos evoluíram ao nosso lado, envolvendo-se num diálogo profundo com o sistema imunológico nesse processo. A hipótese higiênica se transformou na hipótese dos velhos amigos, um novo ponto de vista sobre uma ideia antiga. O que exatamente a microbiota está informando ao corpo humano, ou ao corpo de qualquer animal? Como o corpo sabe em quais micro-organismos confiar, e quais são os verdadeiros impostores? O sistema imunológico lidera uma equipe de diferentes tipos de células, cada uma com um papel específico na hora de detectar e destruir ameaças. Enquanto os macrófagos são soldados de infantaria, que rapidamente engolem bactérias ameaçadoras, os linfócitos B de memória são franco-atiradores treinados para atacar um alvo específico. As células auxiliares T, como TH1 e TH2, são os oficiais de comunicações, encarregados de alertar a tropa em caso de invasão. Essas reações começam pelos antígenos, pequenas moléculas na superfície de um patógeno que o identificam como um inimigo. São como pequenas bandeiras vermelhas que o sistema imunológico automaticamente reconhece como sinais de perigo, quer já tenha deparado com aquele patógeno particular antes, quer não. Como todos os patógenos carregam esses sinais de perigo, eles sempre serão detectados se entrarem no corpo. Na época em que a imunologia se baseava no conceito de eu e não eu, pensava-se que eram os antígenos presentes na superfície de suas células que traíam a presença dos patógenos. Mas o que os pesquisadores não reconheciam na época era que os micróbios benéficos também carregam esses sinais de perigo, enviando ao sistema imunológico a mesma mensagem que os patógenos. Os sinais de perigo apenas os identificavam como micro-organismos, mas não informavam ao corpo se eram amigos ou inimigos. A microbiota não estava simplesmente sendo ignorada por um sistema imunológico esclarecido. Pelo contrário, nossos micróbios benéficos devem ter encontrado um meio de persuadir o sistema imunológico a deixá-los ficar. Você poderia pensar que todas as células imunológicas estão prontas a destruir alvos e sair à caça de ameaças. Mas, como com todos os sistemas do corpo, é preciso que haja um equilíbrio. Mensagens pró-inflamatórias, ataque. Precisam contrabalançar mensagens anti-inflamatórias, retire-se. O lado anti-inflamatório da equação fica a cargo de uma célula imunológica recém-descoberta, a célula T reguladora, que age como um coordenador das reações imunológicas em geral. Conhecidas como TREGs, essas células acalmam os linfócitos agressivos sedentos de sangue do sistema imunológico. Quanto mais TREGs, menos reativo será o sistema, e quanto menos, com mais agressividade ele vai reagir. Porém, dados novos e surpreendentes indicam que o comandante das TREGs anti-inflamatórias não é um tipo superior de célula humana, agindo apenas de acordo com os interesses do corpo. Pelo contrário, a microbiota é quem dá as ordens, usando as TREGs como peões. Ao manipular os números dessas células calmantes, ela assegura sua própria sobrevivência, já que um sistema imunológico calmo e tolerante significa uma vida fácil, sem medo de ataque ou eliminação. A ideia de que nossa microbiota evoluiu de forma a suprimir nosso sistema imunológico em seu próprio benefício é um tanto assustadora. Mas não precisamos nos preocupar. Nossa longa história de evolução lado a lado com nossa microbiota ajustou perfeitamente o equilíbrio imunológico, e assim, todos saem ganhando. Mais preocupante é a perda da diversidade que atingiu a microbiota dos seres humanos, que tem um estilo de vida ocidentalizado. Quais são as implicações disso para as TREGs? Uma equipe de cientistas que incluía Agnes Vold fez essa mesma pergunta. Para chegar a uma conclusão, resolveram usar o velho favorito dos laboratórios, os camundongos livres de germes. Eles mediram a eficácia das TREGs de camundongos livres de germes e a compararam com a de camundongos normais. Nos primeiros foi necessária uma maior quantidade de TREGs em relação às células atacantes para suprimir a reação imunológica agressiva, mostrando que essas células, quando produzidas na ausência de uma microbiota, eram muito menos poderosas que aquelas presentes em um camundongo normal. Em outro experimento, acrescentaram a microbiota de um intestino normal a um camundongo livre de germes, e isso aumentou o número de TREGs produzidas pelo animal, acalmando o comportamento agressivo do sistema imunológico. Então, como os membros da microbiota são capazes disso? A superfície de suas células está coberta de sinais de perigo, iguais aos dos micro-organismos patogênicos. No entanto, em vez de irritar o sistema imunológico, eles conseguem acalmá-lo. Parece que, para que isso seja possível, cada espécie benéfica deve ter sua própria senha, conhecida apenas por ela e pelo sistema imunológico. O professor Sakis Masmanian, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu a senha de uma bactéria chamada Bacteroides fragilis. Essa espécie é uma das mais numerosas em nossa microbiota e com frequência fixa residência no intestino logo após o nascimento. Ela produz uma substância química chamada polissacarídeo A, ou PSA, que é liberada em cápsulas minúsculas. Uma vez engolidas pelas células imunológicas do intestino grosso, essas cápsulas desencadeiam a ativação de TREGs, que por sua vez, enviam mensagens químicas calmantes às outras células imunológicas que as impedem de atacarem a B fragilis. Usando o PSA como senha, a B fragilis converte a reação pró-inflamatória do sistema imunológico em seu oposto. É provável que o PSA e as outras senhas produzidas por essas bactérias que colonizam o intestino no início da vida sejam importantes para acalmar a reação imunológica e impedir o surgimento de alergias. Muitas variedades dessas senhas devem ter evoluído para serem produzidas por grupos específicos de micróbios que ganharam aceitação como membros do clube exclusivo que é o corpo humano. Animais com alergia são deficientes em TREGs e parece que, sem sua influência calmante, o freio de mão fica solto e o sistema imunológico avança em velocidade máxima, atacando até mesmo a mais inócua das substâncias.
Permitam que eu fale agora sobre o cólera, a doença por trás dos litros de diarreia aquosa esbranquiçada que contaminaram o suprimento de água do Sorro em 1854 e ainda hoje causa surtos terríveis nos países em desenvolvimento. Ela é provocada por uma bacteriazinha desagradável chamada Vibrio cholerae, que coloniza o intestino delgado. Mas esse patógeno não pretende ficar por muito tempo. Enquanto a maioria das bactérias infecciosas tenta enganar o sistema imunológico até estar forte o suficiente para resistir ao ataque e causar uma infecção persistente, a V. cholerae anuncia sua presença desde o momento de chegada. Na primeira fase da missão, ela se prende à parede intestinal e se reproduz o mais rápido possível. Só que em vez de querer permanecer ali para causar uma infecção permanente, essa bactéria tem outro objetivo. Ela sai, e faz isso em grandes números, misturada com a diarreia aquosa que drena do corpo de seu hospedeiro. A diarreia é uma estratégia tanto dessa bactéria quanto do sistema imunológico. A bactéria emprega como uma oportunidade para sair e infectar novos hospedeiros, enquanto o sistema imunológico se utiliza dela para se livrar de patógenos e suas toxinas. O mecanismo funciona mais ou menos assim. A parede intestinal é parecida com uma parede de tijolos, com várias células juntas, uma ao lado da outra. Mas em vez de cimento, elas permanecem ligadas por proteínas semelhantes a cadeias. Isso torna a parede um pouco mais flexível. Na maior parte do tempo, tudo que tenta atravessar do intestino para a corrente sanguínea é forçado a passar diretamente por uma célula, onde está sujeito a todo tipo de interrogatório. Mas às vezes, as cadeias de proteínas podem se afrouxar um pouco, permitindo que substâncias passem do sangue ao intestino e vice-versa. Caso seja necessário, a água do sangue pode passar entre as células da mucosa intestinal, penetrando no intestino e causando diarreia. Algo útil quando o corpo precisa se livrar de um patógeno. Dois fatos são notáveis sobre a estratégia de saída da V. cholerae. Um deles está ligado ao impacto de nossas colônias microbianas específicas e ao funcionamento de nosso sistema imunológico. O outro, pelo qual começarei, é apenas interessante. As bactérias V. cholerae conversam umas com as outras antes de partirem. Não estou sendo antropomórfico aqui. Essas e muitas outras bactérias realmente conversam. Sua estratégia infecciosa é mais ou menos assim. Fase 1. Infectar o intestino delgado e se reproduzir feito coelhos. Fase 2. Quando a população atingir um determinado tamanho e o hospedeiro estiver à beira da morte, sair em uma torrente de diarreia, pronta para infectar 10 novos hospedeiros. A dificuldade dessa lógica é como saber que a população atingiu o tamanho suficiente para abandonar o barco. A solução se chama percepção de quórum. Cada indivíduo constantemente libera uma quantidade ínfima de uma substância química. No caso da V. cholerae, chama-se autoindutor do cólera, ou CAI-1. Quanto mais bactérias na população, maior a concentração de CAI-1 ao seu redor. E então, a certa altura, o quórum é alcançado, ou seja, o número mínimo de membros está presente para votar. Com isso, eles sentem que está na hora de partir. A forma como fazem tudo isso funcionar é igualmente ágil. A concentração de CAI-1, junto com outro autoindutor, o inteligência artificial 2, fazendo com que a V. cholerae mude a expressão de seus genes. Coletivamente, os indivíduos desligam os genes que os ajudam a ficarem presos à parede intestinal, e depois ligam um conjunto de genes que produzem substâncias que forçam a parede intestinal a abrir as comportas. Um desses genes codifica uma toxina chamada zonulocludens. ZOT, que foi descoberta pelo cientista e gastroenterologista italiano Alessio Fasano, que trabalha no Hospital Geral Infantil de Boston. Essa toxina afrouxa as cadeias que mantêm as células intestinais juntinhas, permitindo que a água entre e a V. cholerae saia pelos intestinos, ganhando a liberdade. A descoberta de Fasano levou a pensar: essa toxina é uma chave viral que se encaixa em uma fechadura humana, mas o que essa fechadura está fazendo ali? Será que já existia uma chave humana feita para aquela fechadura, que foi copiada pela V. cholerae? Como era de esperar, Fasano descobriu uma nova proteína humana semelhante a ZOT, que chamou de zonulina. Assim como a outra, a zonulina interfere nas cadeias que mantêm as células intestinais coladas umas nas outras, controlando assim a permeabilidade da parede intestinal. Quanto mais zonulina, mais as cadeias se afrouxam e as células se afastam, permitindo que moléculas maiores entrem no sangue e saiam dele. A descoberta da zonulina nos traz a parte pertinente à imunidade. Na presença de uma microbiota normal e saudável, as cadeias ficam fechadas e as células, rigidamente ligadas. Nada de grande ou perigoso pode alcançar a corrente sanguínea. Mas quando a microbiota entra em desequilíbrio, passa a agir um pouco como uma versão mais branda da V. cholerae, irritando o sistema imunológico. Em reação, ele tenta se defender liberando zonulina para soltar as cadeias, separar as células das paredes intestinais e dar descarga no sistema. Assim, a mucosa do intestino deixa de ser uma barreira impenetrável, que repele tudo exceto minúsculas moléculas de alimento, e começa a ter vazamentos. Pelas lacunas entre as células, todo tipo de invasor pode entrar, abrindo caminho para a terra prometida do corpo. Ora, isso